A paz do Senhor Jesus, queridos! Mais uma vez aqui junto com vocês para nós continuarmos nosso período de estudo a respeito das disciplinas espirituais. E agora nós vamos falar do poder da oração, Mas antes de nós falarmos de oração, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos aí e vamos orar em nome de Jesus, amém? Senhor, nós oramos nesse momento para que a sua presença venha sobre nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine, meu Pai. Nos ministre, capacita a sua igreja, capacita esse irmão que está me assistindo agora a receber cada vez mais, Senhor, da sua revelação, da sua palavra, a aprender mais do Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, uma das disciplinas espirituais mais negligenciadas, as duas mais negligenciadas, né? Na verdade, eu acredito que a maioria delas são negligenciadas pela grande parte do povo, né? Não executam, mas eu acredito que tem três aí que são principais: oração, jejum e leitura da Bíblia. Eu acho que essas três aí são muito negligenciadas. E uma das que mais o pessoal peca em não fazer é a oração. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orem sempre, orem continuamente. Isso não foi uma dica, isso não foi um conselho, isso foi uma ordem. Ele disse assim: orem sempre. E nós devemos estar em oração sempre. Se você puder, esteja em oração o tempo todo. Sabe, está aqui quietinho na sua, está conversando, está fazendo alguma coisa, fique em oração aqui no Espírito, mas fiquem sempre em oração. Nós vivemos em um tempo onde existe uma cultura que oração é uma coisa ruim, oração é penitência. Eu não sei se você é do tempo, mas eu, graças a Deus, nunca tive que passar por isso. Mas eu me recordo, né, vi até isso em muitos filmes, que quando a pessoa cometia um pecado, por exemplo, ia se confessar com o padre falava assim: olha, minha filha, para você ser perdoado desse pecado, você tem que rezar tantas Ave-Marias, tantos Pais Nossos. E a pessoa saía daquela confissão, daquela direção do padre e começava a fazer a penitência dela, né, de rezar tantos Ave-Maria, tanto Pai Nosso, enfim. E a partir disso criou-se uma cultura de que a oração, reza, oração, era uma penitência. As pessoas perderam a vontade de orar porque o sentimento era: eu estou rezando, eu estou fazendo isso porque isso é uma punição por um erro que cometi. Mas a ideia da oração é uma coisa completamente ao contrário disso. Nunca foi penitência ou pesaroso a gente orar. Orar tem que ser um prazer da nossa vida. Orar tem que ser aquilo que a gente gosta de passar tempo fazendo, porque a oração ela é um momento de compartilhar, de conversar com Deus. A oração é um momento onde você vai abrir o seu coração para Deus, falar com Ele como você está sentindo, falar das suas tristezas, falar dos seus traumas, falar das suas alegrias para Ele, né? Pedir para que Ele te dê uma direção. Oração é isso. Oração é poder falar abertamente, você e seu Pai. O conceito de oração é você falar com o Pai. Sabe quando você tem uma conversa franca com alguém? A oração é isso. A oração é você parar e conversar com alguém. É óbvio que vai ter momentos onde você vai pecar, você vai falhar e você vai ter que ter uma oração de arrependimento, uma oração de confissão de pecado, isso é normal. Mas a oração não é uma penitência. A consequência do pecado por si só, ela já é ruim o suficiente. A oração, ela jamais vai ser algo que vai trazer sobre a sua vida um peso de, poxa, eu estou orando porque eu pequei, eu estou orando... Não, longe disso. A oração é um momento onde a gente vai dedicar a Deus um tempo onde nós vamos conversar com Ele, bater um papo com Ele, desenvolver, desenrolar. A oração é algo tão prazeroso na minha vida que eu fico o dia inteiro conversando com Deus. O tempo todo. Às vezes eu estou na rua, várias pessoas já me viram na rua conversando, andando, falando assim, o pessoal tá falando sozinho, não, pô, eu tava orando, desculpa. Porque eu realmente oro muito tempo. E a gente tem que adquirir esse hábito de orar o tempo todo, porque a gente precisa da palavra de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração. Eu estava ontem falando com Deus e eu falei assim: Senhor, o Senhor é meu amigo, o Senhor é meu melhor amigo. Então, cara, quando você começa a olhar para Deus como seu melhor amigo, você tem prazer em conversar com Ele, você tem prazer em bater um papo com Ele, em dialogar com Ele. E assim deve ser a oração na nossa vida. Vamos ler um pouco a respeito da oração que Jesus ensinou? A palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, versículo 5, diz assim: E quando orares,
Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Vamos parar aqui um pouquinho. Primeira recomendação de Jesus: quando você orar, você não precisa ficar mostrando o que você está fazendo. Você tem que orar para que Deus veja e não para que os outros precisam ver. Ninguém precisa ver que você está orando. A segunda coisa: em verdade vos digo, eles já receberam a tua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no seu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Segunda coisa que Jesus fala aqui: quando você for orar, vai para o seu quarto, fecha a sua porta. Isso aqui vai um pouco de encontro com a devocional que nós falamos há pouco tempo atrás. Tem um momento de privacidade para orar. Você não precisa ficar mostrando para os outros que está orando, cara. Guarda aqui o seu coração, guarda a sua intimidade e ora, você e Deus, e está tudo certo. É Ele que precisa ouvir sua oração, não é os outros. Amém? E vamos lá, vamos continuar. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe peçais. Olha só que profundo isso. Então, sabe aquela prática de ficar repetindo reza e oração, como nós acabamos de falar aqui, Ave Maria e Pai Nosso? Jesus mesmo disse, ele estava aqui ensinando a fazer a oração do Pai Nosso, e ele disse assim: não useis de vãs repetições, porque os gentios, pelo seu muito falar, pensam que serão ouvidos. Então presta atenção, a oração que Jesus ensinou do Pai Nosso não é para ficar sendo repetida, igual muitos têm o hábito de fazer, repetir o Pai Nosso, e faz o Pai Nosso, o Pai Nosso. Não é esse o propósito. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Tanto é que ela nem se chama Pai Nosso. Deu esse nome de Pai Nosso porque as pessoas pegaram o começo da oração e colocaram o nome de oração do Pai Nosso. Mas isso aqui é um modelo de oração. Vamos lá, vamos seguir aqui. Aí Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Como eu disse, a oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece, né? Todo mundo já viu em algum lugar, até mesmo o pessoal quando vai jogar futebol aí, o pessoal do mundo mesmo, se reúne para fazer uma oração do Pai Nosso. Essa oração, tenho certeza que você já deve ter ouvido em qualquer lugar por aí. Mas essa oração é um modelo de oração. E eu queria aqui passar versículo com versículo com vocês, para você entender como que nós devemos orar. Porque Jesus aqui está ensinando a gente a orar. Jesus está ensinando a igreja a orar. Então, não é para você ficar repetindo toda hora, sempre a mesma oração: Pai Nosso, está no céu, santificado. Não. Ainda que, às vezes, a gente pode pegar declarar essa oração, como Jesus mesmo ensinou, isso não pode ser uma repetição, porque isso aqui, Jesus nos ensinou a orar, a falar com Ele, a ter um momento de oratória, de falar, de conversar, e não ficar repetindo, rezando, repetindo e repetindo e repetindo. Então a ideia aqui é que você pegue cada um desses princípios ensinados aqui e compõe a sua oração. Então vamos começar lá, vou passar com você versículo por versículo. Versículo 6 diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechar a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. A primeira coisa que Jesus fala aqui, vamos lá, gente. Quando você for orar, você vai ter um momento em secreto. A oração precisa ser em particular com Deus. A oração precisa ser você e Ele, fechadinho aqui, só vocês dois. Ponto. É Ele que precisa te ouvir, é Ele que precisa te ver, é Ele. A importância é para Ele. Então, às vezes a gente pensa em fazer aquela oração bonita, cheia de palavra difícil. Não, cara, a oração é você conversando com o seu Pai. Então é uma oração de intimidade ali, simples,
sincera, é profunda, sabe? Você já pensou, eu gosto muito desse exemplo que o apóstolo Luiz Hermínio um dia deu. Ele falou assim, já pensou se você está na casa de sua mãe, do seu pai, você vai visitar a casa do seu pai e da sua mãe, e você quer pegar algo na geladeira e você vai colocar a mão na geladeira e falar assim, olha, magnânimo meu pai, soberano, digno, eu posso abrir a sua geladeira aqui e pegar um pacote de chocolate? Você não precisa fazer isso com seu pai, está na casa dele. Você vai lá e abre a geladeira e come porque você se sente à vontade, porque você está na casa do seu pai. E assim também é a oração. O princípio da oração é você saber que você precisa ter um momento em particular com seu pai, com seu amigo, com Jesus Cristo. Amém? Versículo 7 diz assim, e orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Aqui volta de novo a outra parte que eu tinha falado para vocês há pouco tempo. Não adianta você ficar repetindo coisas, não adianta você ficar repetindo. O Senhor sabe o que a gente precisa, o Senhor sabe o que a gente tem necessidade. A forma que Jesus nos ensinou é uma oração com sinceridade de coração. Vai orar, abre o seu coração para Deus. Olha, uma coisa que eu sempre ensino para todo mundo. Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então ele é onipotente porque ele pode tudo, ele é onipresente porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele é onisciente porque ele sabe tudo. Então, quando você foi fazer aquela caca que você fez, aquele erro que você cometeu, ou até mesmo aquele acerto que você teve, ele estava do seu lado, ele viu você fazendo. Só que Deus é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que ele escolheu ser invisível, para que eu e você não fôssemos constrangidos de ser quem nós queremos ser. Então, não importa o que você tenha feito, Deus sabe. Mas Ele espera que você seja sincero com Ele para abrir o seu coração na oração. Então não adianta você ficar tentando usar repetições. Eu vou dormir, vou orar aqui a oração do Pai Nosso repetindo. Não é essa oração que o Senhor quer de você. O Senhor quer uma oração sincera que abra o seu coração para Ele, para que você possa ele possa entrar na sua intimidade e você na intimidade dele. É isso que Jesus quer para a nossa vida. Amém? Versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Aí Jesus ensina a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui ele vai ensinar 3 coisas. A primeira, que Deus é nosso Pai. E essa parte é fundamental para a gente conseguir desenvolver um relacionamento e uma oração que vai ser incrível. A oração é para o Pai. Pai que está no céu, meu Pai. Às vezes a gente tem o hábito de se relacionar com Deus somente como Senhor. E Ele é Senhor. Ele é Deus. Ele sempre será nosso Senhor. Só que Jesus ele veio nos mostrar o Pai. E o Pai é íntimo. O Senhor é distante. O Pai é íntimo. Jesus ele veio mostrar um pai que você pode sentar-se no colo dele, sentar do lado dele e trocar uma ideia, só você e ele. É uma conversa íntima. É o Pai. Amém? Segunda coisa, que ele está no céu. Então toda oração você precisa primeiro reconhecer que ele é seu Pai. E segundo, que ele está no céu. O que significa que ele está no céu? Que ele é soberano. Sempre ele vai ser maior do que nós. Então quando você for orar, você vai ter que reconhecer que Deus é seu Pai. E segundo, você tem que reconhecer que ele é soberano a você. Que você ora para alguém que é superior. O que isso quer dizer? Que quando você for orar, você não vai dar conselho para Deus. Você não vai ensinar Deus a resolver seus problemas. Você vai falar com ele sabendo que ele é superior e aquilo que ele disser para você vai ser o suficiente para mudar a sua vida. Terceiro, que ele é santo, puro e inigualável. Deus ele é santo. A palavra santidade significa separado. Separado para um propósito, separado, que não há impureza, que não há contaminação. Na sua oração você tem que também reconhecer que ele é santo, que ele é puro, que ele é inigualável. Você não precisa repetir em toda oração que você vai fazer que ele está no céu, que ele é santo, que ele é puro, mas no seu coração, quando você fazer a sua oração, você tem que reconhecer que ele é superior a você, então você não precisa ficar dando ordem para ele. Segundo, que ele é puro, que ele é santo, que não há defeito, Deus não erra. Tem pessoas que às vezes acham que Deus erra, né? Deus errou comigo, Deus me escolheu para uma coisa que não. Ele é puro, ele é santo, ele é insuperável, inigualável. E ele é nosso Pai. Amém?
Versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Na sua oração, e em todo momento da sua vida, você deve sempre esperar pela volta de Jesus. Sabe aquela canção que nós cantamos, aquela declaração que a gente faz com muita frequência? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata é uma declaração de que nós esperamos que Ele volte, que Ele venha, que Ele sabe, nós estamos aqui porque nós cremos que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós participamos da comunhão no corpo de Cristo, nós dedicamos a nossa vida para Ele, nós entregamos a nossa vida para Ele porque nós cremos que Ele vai voltar. Amém? Segunda coisa, aceitar a vontade dEle, que é sempre melhor. Faça a sua vontade. Ponto. A vontade de Jesus é sempre melhor do que a nossa. Muitas vezes na sua oração o Senhor vai te responder uma coisa que você não quer fazer, que você não gostaria de fazer, mas a vontade dele é superior, é soberana a nós. Eu me lembro uma vez, só um comentário aqui, eu me lembro uma vez que eu queria comprar um terreno e eu orei para comprar um terreno e não tinha resposta. E aí eu fiz tudo certinho, tinha tudo negociado, tinha meu carro já para poder dar de parte do pagamento no terreno, estava tudo certo. E no dia que eu fui ir até o encontro para poder acertar tudo, eu entrei no carro e o Senhor falou para mim, não vai. Naquela hora eu fiquei muito chateado, muito bravo, saí do carro e não fui. Né? E tive tantos problemas depois por causa disso, porque eu não fui. Mas eu aceitei a vontade de Deus naquela hora porque eu tinha orado e o Senhor me respondeu. Enquanto eu não tinha resposta, eu pensei que estava no caminho certo. Quando o Senhor me respondeu, eu entendi que não era para mim. E fiquei frustrado, confesso que eu fiquei frustrado. Mas depois de algum tempo eu descobri que aquele terreno que eu não comprei estava cheio de dívida de imposto que não sabia e que ia me dar um monte de problema. Então, a vontade do Senhor é soberana sempre, mesmo que a gente não goste dela no primeiro momento, a gente não, acha que a nossa ideia seria melhor. Às vezes você quer abrir um negócio, você quer ir por um caminho, você quer mudar de emprego, você quer começar a namorar com alguém, não sei, Deus te dá um não, você queria fazer, era melhor isso para mim, ou então às vezes você não queria fazer algo e o Senhor fala, vai e faz, e você faz e muda a sua vida completamente. Então a vontade de Deus sempre é melhor. E na sua oração você tem que reconhecer isso, que a vontade dele sempre vai ser superior a nós. Amém? E terceiro, a resposta que você precisa já existe no céu. Traga para a terra. A sua vontade, faça a sua vontade assim na terra como no céu. Isso aqui é fundamental para uma oração ser efetiva e ter sucesso. A resposta que você precisa já está no céu, querido. Já está liberada lá. A Bíblia fala que todas as bênçãos estão liberadas nas regiões celestiais. Então a gente tem que pegar isso que está na região celestial e trazer para a terra. A oração, ela tem que ter esse sentido. Quando você for orar, você tem que orar, Senhor, eu sei que aí no céu já tem algo liberado para mim. Senhor, eu sei que o Senhor tem uma bênção, uma vitória para mim aí no céu. Traz para a terra, Senhor, eu sei que a cura que eu preciso, a cura que fulano precisa, já está liberada aí no céu, traz para a terra. A gente tem que trazer a realidade do céu para a terra, porque o nosso Pai é o Pai do céu e não da terra. Pai nosso que está no céu, nosso Pai está lá. Então tudo que Ele libera está lá. Nós temos que pegar de lá e trazer para a terra. Então Jesus ensina a gente a orar falando assim, olha, traga para a terra a realidade que já está no céu. Amém? E aí Jesus fala, aí em versículo 11 diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa oração é uma chamada para uma oração diária, constante. Jesus ensina a oração do Pai Nosso porque ele fala assim, olha, a oração do Pai Nosso é a oração do pão nosso de cada dia, porque ele sabe que amanhã você vai ter que orar de novo, e amanhã depois você vai ter que orar de novo, porque todo dia você precisa do pão, e todo dia você vai ter que orar, pedindo o pão do dia, porque todo dia nós temos que pedir ao Senhor a nossa provisão do dia, a nossa porção do dia. Então a chamada de oração aqui, a ideia de Jesus falar, pão nosso de cada dia nos dai hoje, é você saber que você tem que orar todos os dias. A oração é diária, é constante. Amém? Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Querido, aprenda uma coisa e nunca mais esqueça disso. Tudo que Deus te dá deve ser compartilhado. Deus nunca fecha exclusividade com ninguém. Se Deus está te dando algo, se Deus está te abençoando de alguma forma, isso que você recebe precisa ser compartilhado. Deus ele não quer que você tenha sobrando para derramar no chão. Ele quer que você tenha sobrando para derramar sobre as vidas. Amém? E principalmente o perdão. Jesus ensina aqui,
que nós temos que perdoar para que nós possamos ser perdoados. Então entenda uma coisa em definitivo de uma vez por todas. Se você não estiver disposto a perdoar quem te ofendeu, você não será perdoado por Deus. Essa é a regra. Jesus disse isso, ele disse isso várias vezes. Se você não quiser perdoar, você não será perdoado. Então, se você tiver algum pecado que você precisa receber perdão, né? Se você tiver cometido algum erro, antes de você receber o perdão do seu pecado, você precisa perdoar quem te ofendeu, querido. Não adianta você ser uma pessoa que não perdoa e querer o perdão. Jesus conta até uma história, uma parábola de um servo, do servo de um rei, que devia uma grande quantia de dinheiro ao seu rei, e quando o Senhor chamou ele para prestar conta, ele chorou, pediu perdão, Senhor, me perdoa, eu não tenho como te pagar. E a Bíblia fala que esse rei foi misericordioso e o perdoou da dívida, perdoou tudo. E quando aquele cara saiu da presença do rei e foi embora feliz porque o rei tinha perdoado a dívida gigantesca que ele tinha, no meio do caminho ele encontrou um outro servo dele que devia uma quantia de dinheiro para ele. E quando ele viu, ele pegou o cara pelo pescoço e falou: paga o que você me deve, paga o que você me deve. E o rapaz: tem misericórdia, eu não tenho dinheiro para te pagar, eu não tenho dinheiro para te pagar, tenha misericórdia da minha vida. E um dos soldados do rei, vendo aquela cena, pegou aquele homem e levou direto para o rei e disse: olha, o Senhor perdoou uma grande dívida daquele homem, mas esse homem tinha uma pessoa que devia para ele e estava esganando ela para ela pagar. E o rei ordenou: então, já que ele não perdoa, jogue ele na prisão, que ele seja preso. Porque Jesus contou essa parábola, eu contei numa linguagem um pouco diferente do que está escrito, mas Jesus conta essa história para que você entenda que tudo que Deus te dá tem que ser compartilhado, principalmente o perdão. O perdão precisa ser compartilhado. Se você quer ser uma pessoa que é perdoada, perdoe, em nome de Jesus. Amém? E versículo 13 diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, nesse finalzinho aqui, Jesus também ensina 3 coisas importantes. Primeiro, reconhecer que nós precisamos dele sempre para nos manter firmes. Então, a Bíblia fala assim: olha, você que está de pé, cuide para que não caia. Então, cara, nós devemos sempre orar sabendo que nós somos frágeis, que nós temos uma tendência pecadora, que a todo momento nós podemos ir para um caminho que nós não vamos ter volta, ir para um caminho que nós vamos cair. Então, nós precisamos reconhecer que nós precisamos dele sempre para nos manter firmes. Lembre-se sempre disso: Senhor, me livra da tentação, me livra do mal, me livra do pecado, me livra do prazer mundano, me livra, Senhor. Amém? O próximo, pedir ao Senhor sempre que Ele te proteja e te dê segurança. A Bíblia fala que se não for o Senhor que vigia a cidade, em vão vigia a sentinela. Se não for o Senhor que guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem guarda cada um de nós é o Senhor. Então sempre que você orar, peça que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre do mal, te livre das pessoas ruins. Amém? E por último, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Reconhecer que Deus é soberano, digno de glória e de honra para sempre. Amém? Então, sempre reconhecer isso. É assim que nós devemos orar. Olha só, vou repetir rapidinho. Vamos lá. Primeira coisa, precisamos ter um momento a sós com Jesus, ter um momento de secreto. Segundo, toda oração tem que ser feita com sinceridade, não ficar repetindo o tempo todo. Terceiro, reconhecer que Deus é nosso Pai e a nossa conversa tem que ser uma conversa de pai para filho. Quarto, que Ele está no céu, que Ele é soberano, que sempre vai ser superior a nós. Quinto, que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é inigualável. Sexto, sempre orar e esperar a volta de Jesus. Sétimo, aceitar que a vontade dele sempre vai ser melhor. Oitavo, a resposta que você precisa já está no céu, é só se trazer para a terra. Nono, a provisão de Deus é diária, você deve orar todo dia. Décimo, você sempre precisa estar disposto a compartilhar tudo que você recebe de Deus, principalmente o perdão. 11º, reconhecer que nós precisamos dele o tempo todo para nos manter firmes. 12º, pedir sempre pela proteção e segurança. E 13º, reconhecer que ele sempre será grande, soberano e digno de glória e honra para sempre. Irmãos, é impossível ter uma vida espiritual saudável sem oração.
Então, se você não tem a prática de orar, por favor, a partir do momento que você aprender isso, que você está ouvindo agora, coloque isso em prática, coloque isso em atividade, deixa funcionar, deixa fluir, porque Deus ele quer ouvir você. A única oração que Deus não responde é uma oração que não é feita. Até mesmo quando Deus se cala, Ele está te respondendo. Então, em nome de Jesus, ore sempre. Um outro modelo de oração que a Bíblia nos ensina é a oração intercessória. Oração intercessória é você ser o mediador da misericórdia de Deus para alguém. A oração intercessória é quando você se coloca na brecha, se coloca entre Deus e alguém, uma pessoa, sabe? Por exemplo, você sabe que tem uma pessoa que está doente, tem uma pessoa que está presa nos vícios, ou uma pessoa que precisa de oração, e você vai entrar em oração por ela. Então a oração intercessória é você fazer essa mediação, ligar essa pessoa que às vezes está longe de Deus com a misericórdia de Deus. Então você vai ser aquele que vai unir essas pessoas, você vai ser um mediador. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim: confessai, pois, vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Existem vários exemplos da Bíblia de pessoas que oraram pelos outros para que houvesse cura. Você vai ver no Novo Testamento Pedro orando pelo homem que era aleijado, você vai ver Jesus orando, você vai ver Jesus orando pelos próprios discípulos, você vai ver Abraão que orou por Ló, você vai ver Moisés que orou por Miriam, você vai ver Jó que orou pelos seus amigos. A oração intercessória é uma prática comum da vida de um cristão. Então, você precisa, urgente, também desenvolver a prática de orar por as pessoas que você ama. Se você quer que alguém encontre Jesus, quer que alguém seja livre das drogas, de qualquer tipo de influência demoníaca, ore por ela. Aí você pode olhar para você e falar assim: mas eu não sei nem orar por mim, como é que eu vou orar por alguém? Meu Deus do céu, eu não sei orar, eu não sei fazer isso, eu estou aprendendo agora, acabei de ler isso aqui, mas eu não sei orar, como é que eu vou orar por alguém? Olha só o que a Bíblia fala em Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Cara, olha que incrível isso aqui. Se você olhou para você e falou assim: cara, eu não sei orar, eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu quero te dar uma boa notícia. Não saber orar é uma realidade de praticamente todos os cristãos. Ninguém sabe orar como convém. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque mesmo que você não souber, o Espírito Santo ele vai estar intercedendo por você o tempo todo, por mim e por você o tempo todo, para que nós possamos receber algo de Deus. O Espírito Santo pega aquele monte de groselha que às vezes a gente ora, ele intercede, ele muda, ele pega aquela informação que está meio arranhada aqui, aquele ruído, e transfere para Deus de uma forma que é correta de Deus receber. Então, quando você olhar para um irmão e que precisar de oração, um irmão precisa de oração e você falar: eu não sei orar, cara, ora do jeito que você sabe, ora do jeito que você sente no seu coração. Se você conseguir aplicar esses princípios que eu ensinei para você, você vai fazer uma oração um pouco melhor. Porém, mesmo aplicando esses princípios, a Bíblia fala que ninguém sabe orar como convém. E todos nós precisamos da mediação do Espírito Santo para transmitir a oração para o Pai. Então, mesmo que você não se sinta apto a realizar uma oração, fique em paz. O Espírito Santo ele vai traduzir essa oração para Deus de uma forma que ele vai receber. Amém? Então, eu convido você a partir de hoje, decidir viver uma vida de oração. Ore sempre. Ore o tempo todo. Ore pelos seus amigos, ore pelos seus parentes, ore pelos seus líderes, ore pelos seus irmãos. Orem sempre. Procure ter uma vida de oração e você vai ter experiências incríveis com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.